E aí pessoal, aqui quem fala é o Kirito, estamos aqui para mais um episódio de Selene Apoptose, exatamente, episódio 6 já, se não me engano. E vamos lá, vamos continuar exatamente do ponto que a gente parou no episódio anterior, beleza? Ai, ai. Bom, no episódio anterior aconteceu toda aquela treta da Selene que apareceu e que daí a Hope viu, e daí saiu, e que daí chamou a polícia veio e não aconteceu nada, e blá 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 blá. E é isso. Bom, os focinhos côncavos dos gatos persas o encaravam de volta. Tudo que foi exigido dele. Exigido não é realmente uma palavra adequada se você tomou uma decisão e agora espera ações ativas de si mesmo. Foi ligar para o gatil. Então ele vai dar o gato pra Hope, né? Que ela tanto queria, isso? Uma tarefa simples, mas Ethan hesitou. Foi difícil para ele se acostumar com a ideia de uma dessas criaturas de olhos esbugalhados andando pelo apartamento. Tava na hora, né, de fazer um agradinho pra Hope. Durante o dia ele cochilará onde quiser e à noite entrará sorrateiramente na cozinha para brincar com as sombras que se movem sozinhas. E seus olhos se transformarão em 2 discos de madrepérola negra verde e a luz incidir sobre eles. Os povos antigos acreditavam que os gatos podiam andar entre os mundos e ver espíritos. Olhando para os persas, Ethan dificilmente acreditava que eles conseguiam respirar por conta própria. E é verdade, porque, né, os gatos persas têm muito problema com isso. E ainda assim, aqui estavam Ethan Harrison, do século XXI, que se sentia solidário com os povos antigos, pois havia mesmo algo sinistro neles. Em todo caso, ele deveria ligar para o gatil. Pela Hope. Tudo pela Hope. Por ambos, já que ele havia tomado a decisão. Ethan já havia pegado o telefone e estava prestes a prosseguir com o plano, quando ouviu a chave girar na porta de entrada. Algo sobre isso o feriu. Eram quase 5 da tarde, o que era de qualquer forma muito cedo para Hope estar de volta. Se tudo estivesse bem, é claro. Ethan fechou seu notebook e saiu para o corredor. Por muito tempo ele não conseguia dizer uma única palavra, e quando conseguiu falar de novo, só conseguia fazer uma pergunta. O que você fez? O sorriso de Hope desapareceu, e pela primeira vez em 4 anos e meio, ou talvez 5, eles eram um casal, e Ethan ficou feliz com isso. Na verdade não havia nada de surpreendente nisso. Com o novo corte e a nova cor de cabelo, Hope parecia insuportavelmente, insanamente semelhante àquela criatura na janela. Os lábios da Hope ficaram brancos, tremendo. Como assim, mulher? Do que você tá falando? Eu te amo. Ethan jamais bateria na sua esposa.
Eu apertei o botão muito cedo, mas... Mais do que isso, ele nunca bateria em uma mulher. Mas o que falava com ele não era nem sua esposa, nem uma mulher. Era um pesadelo encarnado que mostrou seus dentes longos e afiados e veio tomar seu direito de uma segunda chance. Ou foi o que Ethan pensou na hora. O soco acabou sendo um tanto patético. Mas você deve entender isso. Bater na esposa não é uma atração de feira ou parque de diversões. Quando você bate em sua esposa do jeito certo, nenhuma marca não voa. É um sinal com a frase "essa foi boa". Embora isso estivesse apenas indiretamente relacionado ao início da Renascença, Ethan era especialista no assunto, já que os punhos do seu velho coçavam com frequência. Se houvesse algo assim, ele saberia. No entanto, se algum sinal pudesse acender, diria: você é a escória, Ethan. Não! Ele continuou dizendo isso mesmo depois que Hope saiu correndo pela porta em lágrimas. Caraca, meu irmão! O que aconteceu aqui? Então mal se lembrava dos dias seguintes. Algo parecia estar acontecendo. As pessoas ligavam para ele. Ele mesmo fazia várias ligações. Ele ligava para Hope. A Hope não estava atendendo o telefone, é óbvio. Ele sabia que isso ia acontecer. Cada vez que ele discava o número dela, ele sabia que acabaria na caixa postal. Tornou-se uma espécie de ritual. Ele acordava, às vezes estava claro lá fora, às vezes escuro, mas mais frequentemente era algo cinza, que ele não conseguia nem gostaria de ver por causa das suas cortinas fechadas. Ele ligava para Hope. A Hope não atendia a ligação. Ele iria para a cozinha e abriria a água. Ela observaria aquele fluxo prateado e retorcido colidir contra a pia por um tempo. Ele, né? Eventualmente, ele colocou um copo sobre aquele riacho e o encheu até a borda. Beber. Ir ao banheiro. Voltar para o sofá. Era ruim demais para ser verdade. Tudo aquilo não podia ser real. A vida não pode se desintegrar em um instante, desmoronar de fora para dentro, como uma torre de blocos de madeira. Ethan não conseguia se lembrar do nome daquele jogo. Uma vez, ele e a Hope foram ver. Ele e a Hope. Era ruim demais. Tudo aquilo não podia ser real. Ele não fez nada. Será que ele não fez nada? Não. Ele bateu na Hope. Ele a atingiu e uma mancha vermelha se espalhou pela bochecha dela. Estava muito escuro para ver, mas Ethan sabia que tinha. Como ele foi capaz? O que aconteceria agora? O que poderia acontecer agora? Esses pensamentos eram como um monte de agulhas que ele tentava engolir o tempo todo. Às vezes ele conseguia esquecer elas brevemente. Acontecia quando ele acordava na atemporidade cinza. Olhava para o teto branco sujo e não se lembrava de quem era aquele tal de Ethan Harrison. Mas a dor sempre voltava. Ele tinha um monte de agulhas na garganta, e por mais água que ele bebesse, não conseguia se livrar delas. O pai da Hope deu um sacode nele. Não no sentido em que ele poderia ter feito, agarrando ou jogando ele no chão. O pai da Hope era um homem durão, e apesar de sua idade, poderia ter dado uma surra em Ethan. Ele estava com medo disso, e ao mesmo tempo ele queria que acontecesse.
Aquilo teria tornado as coisas mais fáceis. Talvez até consertasse as coisas. Ethan estava pensando nisso enquanto olhava para a tela do telefone exibindo um número familiar. Ele estava terrivelmente assustado, mas atendeu. Aconteceu que a Hope pediu ao pai que pegasse algumas coisas para ela. A voz do Sr. Mirles era neutra, até um pouco hesitante. E o pior de tudo, ele não estava com raiva. Aquilo afundou Ethan no desespero. Ele não conseguiria nenhuma redenção desse jeito. No entanto, a proximidade de uma visita trouxe de volta a noção do tempo de Ethan. Isso o empurrou de volta à realidade, como um fluxo de pessoas empurrando alguém para dentro de um metrô lotado. Ele limpou um pouco o lugar. Fez a barba. Pensou no que ia dizer. Ele ensaiou várias vezes seu discurso na frente de um espelho. E pouco antes que o Sr. Mirles chegar, Ethan deixou as chaves com os vizinhos. Ele fugiu. Claro, ele avisou o Sr. Mirles de antemão com uma mensagem, porque ele não teve coragem de ligar. Ethan queria que o Sr. Mirles pegasse o que tinha que pegar e saísse o mais rápido possível. O Sr. Mirles não iria ajudar. Aquilo era uma certeza. Ele não iria ajudar, o que significava que ele simplesmente estava entre Ethan e sua esposa. Ethan estava irritado com o Sr. Mirles, como se ele fosse a fonte de todos os problemas. A raiva estava fervendo dentro dele, misturando-se ao café barato e se transformando em ácido cáustico. Não tinha nada de racional nesse sentimento. Ethan teve muito tempo para pensar sobre isso, pensar, examinar como uma lente de aumento. Ele se sentou em um pequeno café na esquina, até as ruas escurecerem. Ethan teria ficado lá ainda mais se um garçom não tivesse vindo à sua mesa para dizer que o lugar estava fechando. Ethan acenou com a cabeça distraidamente e pediu um momento para usar o banheiro. Não havia nada de racional em estar com raiva do Sr. Mirles. Para ser honesto, era patético. Era como bater na própria esposa e depois fugir para não enfrentar o pai dela. Você é um lixo, Ethan. A merda de um lixo. Ethan desligou a torneira e olhou para o seu reflexo naquele espelho largo. Algumas gotas de areia tremeram na porta de seu nariz e no queixo. Bem, isso sim foi um soco de respeito. Garçom. Senhor, lamento, mas nós... Senhor? Você está bem? Você tem... Sangue escorria de um lábio partido. Então o enxugou com as costas da mão. Sim. Sim, estou bem. Desculpa, não quis atrasar o fechamento de vocês. Ele sorriu, a ferida recente transbordando sangue novamente. Uma mancha vermelha espalhou-se por seu rosto, como era adequado. Ethan não mentiu para o garçom. Ethan não... ele realmente parecia estar bem. Talvez não da mesma maneira de antes, mas as engrenagens em sua cabeça estavam começando a se mover de novo. Quando ele chegou em casa, o Sr. Mirles já tinha partido. Acontece que ele nem mesmo pegou as chaves dos vizinhos. A princípio, Ethan presumiu que o Sr. Mirles poderia ter cancelado a visita, mas assim que ele abriu a porta, suas dúvidas desapareceram. Um cheiro forte e desconhecido enchia o corredor. Poderia ser a colônia do Sr. Mirles, talvez o cheiro do apartamento em si, com a presença de Hope desvanecida. O Sr. Mirles deve ter levado as chaves da filha. De alguma forma,
Essa ideia não tinha passado pela mente de Ethan. Ele inspirou o ar e de repente sentiu, de maneira tão nítida e clara como no sonho daquela época, que algo estava para acontecer. Ethan olhou ao redor da sala escura e vazia e pegou o telefone. Era para realizar o ritual ou ele esperava que algo fosse diferente desta vez? Não. Era para realizar o ritual ou ele esperava que algo fosse diferente dessa vez? Bips curtos. Ethan achou que era seguro dizer que algo estava acontecendo. A questão é o que e onde. Algo havia mudado na imagem geral e não era que a blusa favorita de Hope estava faltando no armário. Se você achar a diferença, você ganha. Não sei, mano. Se você encontrar a diferença, saberá onde as engrenagens estão se movendo. Corredor. Tigelas barrigudas na cômoda, cheias de tagarelice e poeira. Cozinha. Uma fileira irregular de potes de vidro em uma patreleira. Uma cafeteira vazia com uma escuridão seca no fundo, colheres, garfos e facas, alguns bem afiados. Banheiro. Um espelho na parede e no reflexo a porta fechada está aberta. Não, aqui não. E tal... Ethan lambeu o lábio partido. Sim, é isso. Ele tinha que checar seu e-mail imediatamente. Ethan estava olhando com cuidado. Parecia que muito tempo havia se passado. Sua caixa de entrada estava cheia de todos os tipos de e-mails, mas Ethan mal olhou para os nomes. Ele estava procurando algo especial. E o que havia de especial, digamos, nas cartas da agência que estavam gradualmente se tornando mais e mais preocupadas? Em algum momento, preocupado se transformou em frio e agressivo. Ethan folheou distraidamente o aviso de rescisão de contrato. Não era isso. Ele começou com os e-mails mais antigos e examinou a lista até o topo. Nada. Talvez ele esteja procurando no lugar errado. Talvez não houvesse nada para procurar. Algo está acontecendo. A questão é o que e onde. Ethan chegou tão perto da resposta exata para essa pergunta que a luz de um novo conhecimento poderia ter queimado os seus olhos. No topo da lista estava um e-mail sem título. Talvez Ethan não tivesse visto na primeira vez, ou talvez simplesmente não estivesse lá antes. O remetente era o mesmo escritor que Ethan se oferecera para ajudar. De maneira totalmente gratuita. Os pulmões de Ethan se transformaram em uma bola de praia murcha. Ele clicou no nome do e-mail sem nome. Claro, a mensagem na verdade tinha um nome. Os clientes por e-mail adicionavam cuidadosamente, sem título, a linha vazia, para o caso de você perdê-lo ao digitar seu e-mail, porque algo saiu daquela porta aberta no espelho do banheiro. O pobre rapaz implorou para que Ethan viesse. O e-mail dizia que ele não conseguia dormir. Ele estava assustado, exausto e não sabia mais a quem pedir. Algo iria pegá-lo muito em breve, mas se ele não descobrisse nada. Ele não sabia se isso era relacionado ao trabalho que estava fazendo. Ele não sabia como afastar o que havia se instalado na casa dele. Ele só sabia que algo com uma fome enorme estava olhando para ele da escuridão. Você sabe o que dizer, certo?
Ethan sabia. Quando terminou de ler a carta, Ethan já sabia o que deveria fazer. Putz, mano, e agora? Deixa eu dar uma salvada. Vamos ir ao resgate. O conhecido não sabia se tudo aquilo tinha algo a ver com o trabalho que ele estava fazendo. Mas e o trabalho de Ethan? Poderia sua pesquisa ter lançado luz no que estava adormecido na escuridão e ter acordado essa coisa? Era a curiosidade ávida de Ethan ou a pergunta que provocava seu apetite? Qual era o amaldiçoado, o ovo ou a galinha? Ethan estava zangado. Zangado para um cacete. Ele queria acabar com isso tudo, de uma vez por todas. Ele queria enfrentar seu medo, mesmo que o medo não fosse mais seu, mesmo que estivesse rastejando pelos fios e escalando torres de comunicação para exalar seus esporos nocivos no ar. Ethan estava zangado, mas também apavorado. O que ele queria acreditar era que um delírio tinha se enraizado e ficado mais forte com ele tentando enganar a si mesmo. Era tão incorpóreo quanto o e-mail em sua caixa de entrada, mas ao mesmo tempo tão real quanto. Ethan queria enfrentar o medo para que tomasse uma forma e um nome. Uma caixa na qual esse medo pudesse caber. Talvez então ele poderia ter lidado com isso. É por isso que quando Ethan se sentou ao volante do seu velho sedã, ele não estava fazendo isso pelo escritor que estava atormentado pelas sombras. Ele estava fazendo isso por si mesmo. No e-mail, o conhecido descreveu em detalhes como encontrar sua casa e como entrar. Detalhes até demais, como se ele já tivesse se resignado ao seu destino. Alguma coisa iria pegá-lo muito em breve e ele não vai descobrir nada. Ele é apenas um aviso. Este é apenas um aviso, Sr. Harrison. Um aviso de rescisão de vida. Acontece que quando você olha para o abismo por muito tempo, mas olhar não é o suficiente, certo? Você acende uma lanterna, tira pedras e assobia freneticamente, como um vândalo que conseguiu entrar em uma casa abandonada. Você está animado e apavorado, e então apenas o terror permanece, quando você percebe que a porta se fechou atrás de si e a maçaneta não se move. Este pensamento fez Ethan acelerar. E então, tão abruptamente quanto antes, a pisar no freio. Os pneus soltaram um curto e histérico guincho. O carro deu uma guinada e parou no acostamento. O sangue latejava em seus ouvidos. A respiração de Ethan veio em suspiros curtos, seus olhos procurando cegamente no escuro. Depois de acalmar um pouco, ele fugiu. Ele fingiu. Para quem? A estrada estava vazia. Mudar a rota no GPS. Mas... tá. Depois de se acalmar um pouco, ele fingiu estudar a rota no GPS. Mas só havia um pensamento em sua cabeça. O que eles estavam fazendo? Que merda ele estava fazendo? Parece que ele perguntou em voz alta. Havia ninguém para responder. Não é tarde demais para voltar atrás. Dê a volta, volte para a cidade, para o apartamento. Deite no sofá e durma até o amanhecer. De manhã, ele tentaria ligar para Hope e o pensamento foi interrompido. Na verdade, ele levou a lugar nenhum desde o início. Um beco sem saída. A verdade era que ele não tinha motivo para voltar. Ele queria voltar para o passado, e essa tarefa estava além dele ou do seu velho Toyota. No presente, ele não tinha mais nada além da estrada cinza de granito pela frente,
e a decisão de ir. Se ele se apressasse, ele ainda poderia ajudar. O carro partiu lentamente. No resto do caminho, e não era longo, então pensou em seu conhecido. Ou eram eles amigos? Provavelmente. Não se convida conhecidos para uma jornada para o fundo do abismo, não é? Ethan estava pensando em seu amigo. Há exatamente quanto tempo ele não dormia. Fazia um longo tempo. Um mês ou mais, a julgar pelos e-mails. Por quanto tempo uma pessoa consegue ficar acordada? A pergunta pairou no ar. Ethan dirigiu até os subúrbios e deu a volta com o carro na rua de Putt. A placa limite de velocidade de 40 km na curva da estrada parecia branca como um osso velho. Ethan entrou na rua Sycamore. O gramado em frente à casa número 8 estava coberto pela grama alta. Tão alta como se não tivesse sido tocada fazia... Por quanto tempo uma pessoa consegue ficar acordada? Ethan pensou que provavelmente era o tempo chuvoso. Ele não se lembrava muito da semana passada, mas tinha certeza que choveu. Mesmo agora, o solo ainda estava úmido e mole sobre os pés. Sim, deve ter sido a chuva. A umidade fez a grama crescer mais rápido. Quando ele saiu do carro, uma sombra se desconectou das árvores perto da casa. Ethan enrijeceu, então relaxou logo depois. A figura se afastou rapidamente pelo estreito caminho de concreto. Apenas alguém passando. Ethan observou ir. O cascalho sobre suas botas logo foi substituído pelo concreto. Ethan passou por uma moita enorme com flores brancas. O arbusto chegava até a metade das coxas. Todas as janelas estavam escuras. Nenhuma luz em nenhum lugar, em lugar algum. Algo parecia errado na casa. Escura, silenciosa e imóvel, como a própria morte. Quase como se a casa estivesse dormindo junto com seu anfitrião. Por um segundo, Ethan se sentiu estúpido e estava prestes a voltar para o carro, mas ficou no final das contas. Ele foi convidado. Não era isso. Chamaram pela sua ajuda. Talvez ele e o amigo tenham ficado um pouco estressados, só isso. Transtorno delirante induzido em toda sua glória. Talvez Ethan estivesse desesperado para ser necessário. Então ele agarrou a chance de ser o salvador de alguém. Talvez seu desaventurado amigo finalmente tivesse dormido e perturbá-lo fosse uma decisão ruim completa. Bem, Ethan estava bem com isso. Ele só queria ter certeza de que estava tudo bem. Ethan bateu na porta firmemente. Ninguém respondeu. Nem na primeira e nem na terceira vez. Nenhuma luz se acendeu em nenhum dos quartos e não se ouviu nenhum som atrás da porta. Uma das janelas do segundo andar estava aberta. Ethan se afastou da varanda e tentou olhar melhor. Nenhum movimento. A casa estava adormecida e seu sono parecia torpor. O próprio Ethan chegou a pensar que poderia estar sonhando. Mas se duas pessoas compartilhassem o mesmo sonho, eles sequer têm alguma diferença da realidade? Lentamente, como se realmente fosse um sonho, Ethan foi até o vaso de flores que a carta mencionava e tirou a chave reserva de seu esconderijo. Com a mesma lentidão, ele voltou para a porta. A chave chacoalhou 3 vezes na fechadura e a porta entrou na escuridão.
No topo da escada que levava ao segundo andar estava uma gata. Ethan tentou chamar ela, mas a gata não se mexeu, ainda observando com olhos brilhantes e redondos. Mano do céu. Ethan mergulhou na escuridão da casa. A escuridão e o fedor, que eram praticamente a mesma coisa ali. O cheiro, insuportavelmente espesso, denso, envolvia a casa em uma mortalha sufocante. Esse aí é o quarto da minha irmã, tá? Não, mentira. Ethan tentou não pensar a respeito de onde o cheiro vinha. Em vez disso, ele pensou em Selene, ou melhor, em sua contraparte sombria, Hécate. Os gregos antigos acreditavam que ela aparecia na forma de um cachorro. Mas os cachorros eram sacrificados em homenagem a ela. Não eram? Era melhor acender a luz. Seria melhor mesmo acender a luz, mas Ethan não conseguia reunir coragem o suficiente para isso. Cachorros eram os inimigos naturais dos gatos. Luz era a inimiga natural da escuridão. Vida é a inimiga natural da morte. Que desejo poderia ser mais natural do que o desejo de destruir seu inimigo natural? Ethan tropeçou em algo. Ele olhou para baixo. Uma mão estava espiando por trás do balcão da cozinha, enegrecida e inchada. Claro, Ethan teria visto mais se tivesse uma lanterna. De alguma forma, Ethan não estava surpreso. Como se fosse ele, e não seu amigo, que há muito resignou-se ao seu destino. Você recebeu um aviso de rescisão de vida. De repente ele percebeu. Loucura, maldição e mortes são contagiosas. Isso não era uma superstição da Era das Trevas, mas uma lei real da realidade. Selene, Hécate, Artemis. Loucura, maldição e morte. Aqui está a resposta precisa, a mais precisa possível. A resposta possui 3 faces. E ele próprio desejou examinar cada uma delas. Dink. Foi um som de vidro quebrando no corredor, mas não era uma janela que havia quebrado. As lâmpadas. Alguém estava quebrando as lâmpadas com um taco, uma por uma. O som estava se aproximando. Então fechou os olhos. Puta merda. Boa noite. Final 6 de 6. Caceta! Eu morri. Eu morri. Meu irmão. Vamos ver o programa de TV? Eu chamo um final. Os segredos da anatomia. Exemplo 1. Oxi. Exemplo 3. Cara, o que tem? Tomate, velho. Que pira é essa com tomate? Uma espécie maduro. O homem gritando. O homem gritando está escondido aqui. Dutos lacrimais. Terra dos sonhos felizes. Maria é o cordeiro. João é um calvário. E quem é um pequeno mentiroso? A Leila.
Que isso, velho? Terra dos sonhos felizes. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Passagem bíblica. O show de Hans e Sam. O que você faz quando sente solidão? Não me sinto solitário. O que você faz quando sente solidão? Não me sinto solitário. O que você faz quando sente solidão? Algo ruim vai acontecer se você me perguntar de novo. O que você faz? Caraca! Pra que tanta violência, meu irmão? O show de Hans e Sons. Mais um. Hotel das Luzes Azuis. Nós te damos boas-vindas por um preço acessível. Bom, mano, mas é isso então. Vamos ficando por aqui. Terminamos um final, o Ethan se deu mal. E vamos tentar fazer os outros finais, beleza? É isso, obrigado por assistir. E nos vemos na próxima. Selene Apoptoses.